Considere P de x um polinômio na variável real x, em que m e k são constantes reais. Quais valores das constantes de m e k para que P de x não admita raiz real? Vamos fazer juntos, filhotes. Então, a questão fala o seguinte, ó. Considere P de x um polinômio na variável real x, em que, olha só essa informação crucial aqui, filhotes, em que m e k são constantes reais. Isso aqui é muito importante, tá? Pergunta do enunciado é: quais os valores das constantes m e k para que o P de x não admita raiz real, para que o polinômio não admita nenhuma raiz real? Então, a primeira coisa que você tem que lembrar aqui é o seguinte: o enunciado me diz que m e k são constantes reais. Por que eu te falei que essa é uma informação muito relevante? Porque isso mostra que nós estamos diante de um polinômio que admite coeficientes reais. Significa, então, que todos os coeficientes, esse aqui é 1, já é real, este aqui, que é o k, é um coeficiente real, porque o enunciado me diz. Então, se eu estou diante de um polinômio de coeficientes reais, eu posso aplicar, então, um teorema. Que teorema eu posso aplicar aqui? Vamos lembrar, vou colocar aqui qual teorema nós vamos aplicar neste polinômio, já que eu tenho absoluta certeza de que todos os seus coeficientes são reais. Eu posso, então, inferir o seguinte: eu posso aplicar o teorema, olha o teorema que eu vou aplicar agora aqui, teorema das raízes conjugadas. Olha só que lindo, filhote. Teorema das raízes conjugadas. Vai ser o nosso start aqui para entender o que nós vamos fazer nessa questão. Então, se eu estou diante de um polinômio de coeficientes reais, eu, então, estou apto a utilizar o teorema das raízes conjugadas. O que diz o teorema das raízes conjugadas? Quando eu tenho um polinômio em que todos os coeficientes são reais, se uma raiz é imaginária, o conjugado dessa raiz é necessariamente raiz do polinômio. É isso que diz o teorema das raízes conjugadas. Ou seja, as raízes imaginárias, então, isso me garante o seguinte, que, nessa ocasião, as raízes imaginárias sempre vão aparecer aos pares, já que toda raiz imaginária vai vir acompanhada do seu conjugado. E aí, uma consequência desse teorema, uma consequência do teorema das raízes conjugadas é: se um polinômio, então, tem um grau ímpar, olha só a consequência do teorema das raízes conjugadas, presta atenção. Se um polinômio tem grau ímpar, logo, ele vai ter uma quantidade ímpar de raízes. Quem me garante isso? Teorema fundamental da álgebra. Essa é válida para qualquer polinômio. Qualquer polinômio é regido pelo teorema fundamental da álgebra. Todo polinômio de grau n possui n raízes, distintas ou não, mas ele possui n raízes. Então, se um polinômio tem grau ímpar, ele vai ter uma quantidade ímpar de raízes. Por exemplo,
Se o polinômio for de grau 5, se o polinômio tiver grau 5, e eu sei que as raízes imaginárias só aparecem aos pares, então um polinômio de grau 5 pode ter nenhuma raiz imaginária, ok? Pode ter duas raízes imaginárias, uma e o seu conjugado. Pode ter 4 raízes imaginárias, 2 pares de raízes conjugadas. Mas o polinômio não vai poder ter 5 raízes imaginárias. Por quê? Porque se ele tivesse uma quinta raiz imaginária, o teorema das raízes conjugadas iria puxar mais uma. E aí eu teria 6 raízes, o que não pode, pelo teorema fundamental da álgebra. Logo, todo polinômio de grau ímpar tem pelo menos uma raiz real. Vamos colocar aqui para relembrar? Vamos colocar aqui para você relembrar? Essa teoria é importante, filhote. Essa teoria aqui é muito importante. Uma consequência das raízes conjugadas é todo polinômio de coeficientes reais, tá? Eu já estou puxando daqui. Os coeficientes, eu já sei, estamos garantidos que os coeficientes são todos reais. Se todo polinômio de coeficientes reais de grau ímpar, todo polinômio de coeficientes reais de grau ímpar possui pelo menos ou seja, no mínimo, uma raiz real. Possui, no mínimo, uma raiz real. E olha só que interessante. Nessa questão, o elaborador, o que ele está querendo? Ele está pedindo o seguinte, ele não quer nenhuma raiz real. Então, vamos pensar juntos. Se esse x à quinta, vamos pensar juntos. Se esse x à quinta continuar aí, primeiro passo. Se este x à quinta continuar aqui, se ele fizer parte do meu polinômio, se o coeficiente dele não for nulo, o que vai acontecer? O meu polinômio vai ser grau 5, fazendo com que ele tenha necessariamente uma raiz real. Logo, se o meu polinômio P tiver grau 5, isto daqui nunca vai acontecer. Como eu quero garantir que nenhuma raiz seja real, eu tenho que garantir que o meu polinômio, no mínimo, eu tenho que pelo menos garantir que o meu polinômio não tenha grau ímpar. Como é que eu faço, então, para que esse x à quinta desapareça da minha frente? Simples. Basta eu zerar. Então, primeiro passo, nós vamos zerar o seu coeficiente. Quando você zera o coeficiente de um termo, ele vai sumir. Você pode tirá-lo. Lembra que, para que você tenha o grau de um polinômio, ele é um polinômio de uma variável só, ele é o maior expoente, tá? Da variável de coeficiente não nulo. Então, variáveis que têm coeficiente nulo não contam. Então, para eu sumir com esse grau 5 daqui, eu vou zerar o coeficiente do x à quinta. Aí, olha só o que vai acontecer. Caiu num produto igualado a zero. Sempre que você tem um produto nulo, grava isso, que isso aqui é importante pra caramba, aparece com muita frequência, tá?
Sempre que você estiver diante de um produto nulo, o que vai acontecer? Para resolver, para encontrar as raízes da equação, você vai sempre pegar cada fator envolvido e igualar a zero. Cada fator envolvido igualado a zero vai te dar uma possibilidade de soluções, tá? Então, eu tenho aqui essas duas possibilidades, olha. Vamos diminuir um pouquinho isso aqui. Já discutimos bem legal isso aqui. E aí eu tenho aqui duas possibilidades. M é 4, M é 4, tudo em cima, ou, aí bem aqui eu caio no quê? Bem aqui eu caio no M ao quadrado igual a menos 4. Vai. O M e o K são reais. Existe algum número real que elevado ao quadrado resulte em um número negativo? Não. Então, essa solução não convém. Não há solução real nessa equação. Logo, o M só pode, então, ser 4. Então, descobrimos a primeira resposta da pergunta. Ele quer saber quais são os valores de M e K. Eu já achei o M. Dá até para eliminar algumas alternativas, né? Já posso eliminar aqui, ó. Caramba, já foram quase todas, olha, que legal, né? Então, fico só com M igual a 4 na letra A, M igual a 4 na letra D de dado. E agora eu preciso analisar o K. O M já sabemos, o M tem que ser 4. Por que o M tem que ser 4? Porque o M4 é a solução que torna aquele coeficiente ao valor de M que vai tornar o coeficiente do x à quinta nulo. Vamos para o segundo passo para finalizar o nosso problema. Já que eu encontrei o M, eu então posso substituí-lo no meu polinômio, e é claro que vai acontecer o quê? É claro que vai zerar o coeficiente. Só você colocar aqui, ó, 4 menos 4 dá zero, vezes qualquer coisa dá zero. Então, essa primeira parte todinha vai embora para M igual a 4, e vai sobrar, então, só o que para o nosso P? O M sendo 4, o primeiro termo vai embora, e aí o polinômio P fica resumido a um polinômio do segundo grau. Olha que bacana, filho, fala a verdade. Olha aqui, ó. Tá aqui. Agora, eu só preciso garantir que este polinômio não admita raízes reais. Só que é um polinômio do segundo grau, né, filhote? Polinômio do segundo grau é bem simples de você estabelecer a condição para ele não ter raízes reais. Qual é? Simplesmente basta que o delta da fórmula de Bhaskara, isso aqui é uma consequência da fórmula de Bhaskara, basta que o delta seja menor que zero. Então, para que esse meu polinômio P que restou aqui, ó, que é um polinômio do segundo grau, para eu garantir que um polinômio do segundo grau não tenha raízes reais, basta que o delta seja menor que zero. Então, vou fazer delta menor que zero, e isso vai garantir que esse meu P não tenha nenhuma raiz real. E o que é delta? B quadrado menos 4 vezes o A, coeficiente do x quadrado, 1, vezes o C, termo independente, 1. Menor que zero. Beleza? Show de bola? E aí, conclusão, ficou então uma inequação do segundo grau. Como é que nós resolvemos inequação do segundo grau? Você vai simplesmente fazer um esboço do gráfico dessa inequação aqui em K. Então, vou colocar aqui, ó, o eixo do K, que é o eixo das abscissas. Vamos fazer aqui um esboço do gráfico. O coeficiente do K quadrado é positivo, então vou ter uma concavidade voltada para cima. Lembra que eu vou sempre fazer o quê? Colocar aqui na interseção do eixo das abscissas
as raízes, quais são as raízes dessa expressão? Só igualar a zero, igualar o K e isolar o K. Vai dar mais ou menos 2, sim ou não? E aí lembra também que você precisa marcar a bolinha aberta ou fechada aqui no esboço do gráfico. Como eu quero menor que zero, não tem igualdade. Se não tem igualdade, bolinha aberta em todas as raízes. Se não tem igualdade, bolinha aberta em todas as raízes. E aí você vai fazer o estudo do sinal dessa função. E eu descubro que essa função é positiva para x menor que 2, é negativa para x entre menos 2 e 2, e volta a ser positiva para x maior que 2. Aí eu volto aqui, menor que zero é o quê? Menor que zero é negativo. Ou seja, a minha solução, a solução dessa inequação vai vir do quê? Vai vir da região que está com sinal de menos. Em que intervalo do K a minha inequação, então, será negativa? Neste intervalo aqui, ó, entre 2 e 2. Ou seja, o valor de K que faz com que o nosso polinômio P não admita nenhuma raiz real é K entre menos 2 e 2. E agora, ó, essa aqui não, né? Essa aqui daria o quê? K menor que menos 2 ou K maior que 2, resolvendo essa inequação modular aí. Resposta correta é apenas a letra A de amor. Marca aí. Resposta correta é a letra A. Lindo demais. Sejam f e g dois polinômios na variável real x com a e b números reais. Qual o valor de a mais b para que a divisão fx sobre g de x seja exata? Vem comigo, filhotes, vamos fazer juntos aqui. Bom, sejam f e g dois polinômios na variável real x, a e b reais. A questão quer saber o seguinte, qual o valor de a mais b para que a divisão seja exata? Beleza? Ele quer que a divisão seja exata. Então, o que acontece, filhote? Nesse tipo de questão, você pode tomar dois caminhos. Eu vou te falar o primeiro caminho, que nessa questão aqui não é tão viável, e vou te mostrar e vou te falar do segundo caminho, que já resolve qualquer situação, e o que vai ser o que nós vamos aplicar aqui, tá? A primeira visão é a seguinte, presta atenção. Um primeiro caminho é o seguinte, não vamos fazer esse caminho aqui, você vai entender por quê. Mas eu vou te explicar o que você pode fazer, tá? O que acontece? Sempre que a questão te quiser que um polinômio seja divisível por outro, porque a divisão vai ser exata. Se a divisão vai ser exata, então o polinômio f, tem que ser divisível por g. Quando um polinômio f é divisível por g, uma das coisas que você pode concluir é que todas as raízes do divisor, também serão raízes do dividendo, do f. Então, quando a questão fala assim, que ele quer que f dividido por g seja exato, ele está querendo dizer que ele quer que o f seja divisível por g. Toda vez que eu tenho um polinômio que é divisível por outro, eu quero que um polinômio f seja divisível por um polinômio g, eu posso concluir sempre o seguinte, todas as raízes do g também serão raízes do f. Isso você sempre pode usar também. Porém, na hora de resolver, nem sempre é viável. Por exemplo, se o teu divisor tiver, sei lá, for de grau 3, já fica um pouco mais extenso ter que calcular as raízes dele. Outra,
Mesmo nesse caso aqui, que é de grau 2, e é teoricamente fácil encontrar raízes, é só aplicar a fórmula de Bhaskara, mas se você for a calcular raízes aqui, as raízes não são legais. Olha, se você fizer o delta b quadrado 4 menos 4ac, bora ver quanto vai dar o delta. Ó, 4 mais, porque menos com menos dá mais. 4 mais 2 vezes 4 vezes 6. Então, sempre que eu vejo uma questão dessa, a primeira coisa que eu faço é olhar o delta. Se tiver um divisor do segundo grau, eu vou olhar o delta primeiro. Se o delta for pelo menos exato, aí fica até viável fazer o quê? Calcular as duas raízes. Tendo essas duas raízes em mãos, eu posso substituir no meu dividendo e resolver o sisteminha formado para achar o A e o B. Só que nesse caso, com este delta sendo 52, as raízes vão ficar irracionais, filho. Imagina você jogar essas raízes irracionais aqui no F. Vai ficar horrível. Ou então, quando o delta for negativo, as raízes vão ser imaginárias. Imagine você ter que colocar raízes imaginárias aqui. Não vai ficar legal. Então, essa é uma forma de resolver. Quando a questão te dá um F, um G, e esse G tem raízes interessantes de se trabalhar, o que é interessante, na minha opinião? Raízes pelo menos inteiras, né? Pelo menos inteiras. Se as raízes não forem inteiras, eu vou para outro modo, tá? Então, eu parei para falar isso daqui para você também saber que tem essa possibilidade, que só é viável se for tranquilo de achar as raízes e ainda mais se as raízes forem interessantes de se trabalhar. Agora, segundo modo, que é o que nós vamos usar aqui, que é o que sempre vai dar certo. Sempre vai dar certo. Pode ser um pouco mais trabalhoso e tal, mas sempre vai dar certo. Que é o quê, prof? Que é fazer a divisão pelo método da chave. Se eu quero que a divisão seja exata, vamos para o nosso primeiro e último passo. Vamos para o nosso primeiro e último passo. Se eu quero que a divisão seja exata, então na hora que eu dividir um pelo outro, o resto tem que ser zero. Então, se eu quero que uma divisão seja exata, eu vou fazer o método da chave e no final eu vou pegar o meu resto e fazer uma identidade com o zero. Que o resto tem que ser zero para qualquer valor de x. Então, no final, você faz o método da chave. Assim que você achar o resto, você vai fazer uma identidade com o zero. Vamos fazer, então. Vou fazer o método da chave. O método da chave sempre funciona, filhote. Ele sempre vai funcionar. É um pouco chato? É um pouquinho chato. Dependendo do tamanho do polinômio, pode ser bem chatinho. Mas ele vai sempre funcionar. Caso o seu divisor tenha raízes inteiras bem legais, que fique bacana você fazer a substituição das raízes dele no dividendo, top, faça. Se não, método da chave vai resolver o teu problema. Vamos lá. Para fazer o método da chave, você não precisa completar o polinômio, tá? Basta você colocar aqui eles em ordem decrescente de grau, os termos em ordem decrescente de grau. Então, eu tenho x ao cubo mais ax mais b dividido por, dividido por 2x² mais 2x menos 6. O que eu estou fazendo aqui? Vou fazer a divisão pelo método da chave. Divisão pelo método da chave. Vou dividir o x ao cubo mais ax mais b por 2x² mais 2x menos 6, perdão. Como é que eu faço a divisão pelo método da chave? Eu vou pegar o primeiro termo do dividendo e vou dividir pelo primeiro termo do divisor. Vai ficar como, então? Pro x ao cubo dividido por 2x². Se você fizer no rascunho, você vai descobrir que dividido por x embaixo, x e 2. O que
esse x sobre 2? É o primeiro termo aqui do quociente. Aí você vai pegar este resultado, vai multiplicar por cada termo do divisor e vai trazer para cá para baixo do dividendo com sinal trocado. Então vamos lá, devagar. X sobre 2 vezes 2x quadrado dá x ao cubo. Vem para cá para baixo, menos x ao cubo. X sobre 2 vezes 2x dá x quadrado. Vem para cá, menos x quadrado. Beleza? X sobre 2 vezes menos 6 vai dar o quê? Menos 3x. Vem para cá, mais 3x. Então, você vai multiplicando devagar, um a um, termo por termo, e vai trazendo aqui para baixo do dividendo com sinal trocado. Em seguida, você vai somar esses resultados. Lembrando que no método da chave, sempre que você soma, esse primeiro par sempre vai cancelar, sempre vai embora. E o restante você vai fazer o quê? Você vai somar os termos semelhantes. Bom, menos x quadrado, não tem ninguém para somar com ele, repete. No x, eu tenho termo semelhante. Ó. Vamos colocar o x em evidência nesses dois? Vai ficar como? Vai ficar a mais 3. Tudo isso multiplicando o x. O b, o termo independente, não tem ninguém para somar com ele ainda, então só repete. Pronto. Nesse momento, quando você obter essa soma, você vai fazer a seguinte análise. Você vai identificar o grau, você vai procurar olhar o grau. O grau desse resultado é 2. O grau do divisor também é 2. Então, o que isso significa? Que a minha divisão ainda não acabou. A divisão ainda não chegou ao fim. A minha divisão só termina quando eu encontro um resultado ali que tem grau menor que do divisor. Então, quer dizer que eu vou continuar a divisão. Como eu continuo a divisão? Repetindo o mesmo processo. Então, vou pegar o primeiro termo aqui do... E aí o nome dessa expressão passa a ser, então, agora resto parcial. A gente chama isso de resto parcial. Ainda não cheguei no resto. Eu ainda não cheguei, ainda estou no processo do método da chave. Cada valor desse que eu encontro é chamado de resto parcial. Eu vou agora dividir o primeiro termo do resto parcial pelo primeiro termo do divisor. Então, vai ficar menos x quadrado dividido por 2x quadrado. E você pode fazer no rascunho, se você quiser. Pronto. Tchum, tchum. Vai dar menos meio. Então, menos meio é o segundo termo do quociente dessa divisão. E aí, de novo, eu vou pegar esse resultado da divisão e vou multiplicar por cada elemento do divisor e vou trazer todo mundo para cá, para baixo desse resto parcial com sinal trocado. De novo, filho, é o mesmo processo. Então, vamos lá. Menos meio vezes 2x quadrado dá menos x quadrado, vem para cá, mais. Lembra que vem para cá sempre com sinal trocado aqui para baixo. Menos meio vezes 2x dá menos x. Vem para cá, mais x. Menos meio vezes menos 6 dá quanto? 3. Vem para cá, para baixo, menos 3. Ó. E aí eu somo tudo. O primeiro par sempre cancela aqui. E eu vou somar os termos semelhantes. Deixa eu diminuir só um pouquinho aqui para liberar o espaço lá embaixo. Somar os termos semelhantes. Ó. Aqui tem x, aqui também. Vamos colocar o x em evidência de novo. Vai ficar a mais 3, mais o coeficiente do x, que é 1. Então, vai ficar a mais 4. O quê? X. E os termos dependentes? B e menos 3. B menos 3. Pronto. O grau desse camarada aqui é 1. É um grau menor que do divisor. Chegamos ao fim da divisão. Ou seja, eu tenho aqui, então,
o quociente da divisão, que para essa questão não vai me interessar, mas eu estou marcando aqui porque nós encontramos, e, dependendo da questão, você pode utilizar também, tá? Nessa questão não é relevante, mas esse é o quociente da divisão. E aqui embaixo eu tenho o resto da divisão. Esse é o resto da divisão. Porém, eu quero que a divisão seja exata. Sempre que você quer que a divisão seja exata, no final, você vai fazer, no resto que você encontrar, você vai fazer a identidade com o zero. Ou seja, eu quero que esse resto, eu quero que este polinômio seja identicamente nulo. Quando você faz, sempre que você faz uma identidade com zero, essa identidade recebe um nome. Esse polinômio, na verdade, sempre que um polinômio é idêntico a zero, esse polinômio se chama polinômio identicamente nulo. Quando é que um polinômio é identicamente nulo? Simples. Um polinômio vai ser identicamente nulo. Um polinômio vai ser identicamente nulo se todos os seus, eu disse, todos os seus coeficientes forem nulos. Então, para que o meu resto seja identicamente nulo, tornando a divisão, então, exata, eu preciso ter A mais 4 igual a zero, de onde concluímos que o A, então, é menos 4, e eu tenho que ter que o B menos 3 é zero, de onde sai que o B precisa ser 3. Ou seja, para acontecer o que o enunciado quer, eu preciso ter A igual a menos 4, B igual a 3. Pergunta do camarada, quanto vale A mais B? O A é menos 4, o B é 3, menos 4 mais 3 é menos 1. Resposta correta, A mais B tem que ser igual a menos 1. Resposta correta é a letra B de bola. Marca letra B. Sejam A, B, C as raízes da equação 12x ao cubo menos 4x quadrado menos 3x mais 1 igual a zero. Qual o valor D? Vamos fazer juntos. Questão bem simples, né? O enunciado, pelo menos. Bem direto, né? Característica da escola naval. As questões são bem diretas. Ó, sejam A, B e C raízes. Qual o valor D? Acabou. É isso. Então, observa. Para eu encontrar este valor, eu preciso do A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo. Se eu encontrar o A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo, eu somo com 1 e tiro a raiz quadrada e finalizo a questão. Então, o objetivo aqui inicial é encontrar essa soma aqui, ó. A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo. Vamos para o nosso primeiro passo. O que você pode fazer, filhotes? Você pode fazer o seguinte, presta atenção aqui. Como eu sei que A é raiz, B é raiz e o C é raiz, olha só o que você pode fazer. E aí você já vai ganhar essa ideia para quando aparecer de novo uma situação parecida, você já sabe o que fazer. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse A, já que ele é raiz, eu vou substituir esse A no polinômio. Você concorda comigo, então, que 12A ao cubo menos 4A quadrado menos
3A mais 1 é 0, sim ou não? Sim, né? A é raiz. Assim como o B é raiz. 12B ao cubo menos 4B ao quadrado menos 3B mais 1 igual a 0. Assim como C também é raiz. 12C ao cubo menos 4C quadrado menos 4C mais 1 igual a 0. Eles são raízes, posso substituir. Mas o que é legal? O legal é que se eu pegar todas essas três equações e somar. Porque fica top. Se eu fizer essa soma, ora, que aqui é 12, aqui é 12, aqui é 12. Posso colocar em evidência. Aqui é menos 4, aqui é menos 4, aqui é menos 4. Posso colocar em evidência. Aqui é menos 3, aqui é menos 3, aqui é menos 3. Posso colocar em evidência. E esse um todinho eu vou somar. Então, olha só que vai ficar. Na hora que eu somo, vou colocar aqui 12 em evidência. E olha só que bacana. A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo aparece. Está aqui, ó. O que eu estou atrás está aqui. Apareceu. Vamos ver agora o que eu preciso mais para poder encontrá-lo. Colocando menos 4 em evidência, vai aparecer o A quadrado mais o B quadrado mais o C quadrado. Legal? Colocando menos 3 em evidência ali, fica A mais B mais C. E 1 mais 1 dá 3. Igual a 0. Olha que interessante, filhote. Fala a verdade, ficou ou não ficou lindo? Aqui está o que eu preciso encontrar para matar a questão. Eu só preciso agora ir atrás desses outros camaradas aqui, ó. Eu preciso achar esse A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. E eu preciso achar esse A mais B mais C. Então, agora o nosso objetivo passou a ser achar esses dois caras. Se eu achar esses dois caras, eu acho o que eu quero. Então, vamos para o nosso segundo passo. Qual vai ser o segundo passo? Bom, primeiro, encontrar este A mais B mais C é muito tranquilo, né? Por quê? Porque ele é apenas a soma das raízes uma a uma. E nós aprendemos a calcular através das relações de Girard. Então, eu vou pegar e vou aplicar as relações de Girard aqui. Vou primeiro encontrar esse A mais B mais C através das relações de Girard. Para eu aplicar as relações de Girard, eu posso pegar o meu polinômio. Primeiro, para você aplicar Girard, você precisa ter todos os seus... Você precisa ter o seu polinômio completo. Ele tem que estar completinho. Então, eu vou pular o primeiro. Já está completo, ó. 3, 2, 1, termos dependentes. O que eu faço agora para aplicar as relações de Girard? Você pula o primeiro termo e, a partir daqui, você vai associar os seguintes sinais. Pula o primeiro. A partir do segundo, você começa associando sempre primeiro o sinal de menos e, a partir daqui, você vai alternando mais, depois menos. Se tivessem mais termos aqui, eu ia continuar menos, mais e assim por diante. Pulando o primeiro novamente, a partir daqui você faz a contagem 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3. Aqui foi até o 3 a 3. Só tem 3 raízes, vai até o 3 a 3. Vamos achar esse A mais B mais C logo? Como é que eu posso achar esse A mais B mais C? Ora, é a soma das raízes 1 a 1. Logo, eu vou usar as relações de Girard no 1 a 1 para achar essa soma aqui, A mais B mais C. Então, vai ficar, ó, menos... O que você faz agora? Você faz o jogo do sinal
com aquele sinalzinho que você colocou lá em cima e o sinal do coeficiente. Então, menos com menos dá mais 4. Então, vai ficar 4 dividido pelo coeficiente do termo de maior grau. Beleza? Show de bola? Ou seja, vai ficar 4 sobre 12. Simplificou aqui por 4 dá 1, por 4 dá 3. Ou seja, calculamos o A mais B mais C. E aí eu quero logo que você se acostume com uma coisa, olha. Tem questões em que eu preciso achar o A quadrado mais B quadrado mais C quadrado, como é o caso dessa questão aqui. Como é que você faz para achar a soma das raízes ao quadrado? É só você pegar a soma das raízes, olha lá, terceiro passo. Deixa eu descer mais esse daqui, peraí. Deixa eu descer mais esse primeiro passo aqui, que ele já vai finalizar já. Então, ó, para achar a soma das raízes elevadas ao quadrado, basta você pegar a soma das raízes e fazer o quê? Elevar ao quadrado. Vai ficar 1/9, que a soma é 1/3. Elevando ao quadrado os dois, elevando ao quadrado essa soma, como fica o desenvolvimento de um quadrado da soma? Quadrado do primeiro mais 2 vezes, ou melhor, desculpa, quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo mais o quadrado do terceiro, o primeiro, coloca logo todos os quadrados, mais 2 vezes, abre parênteses, o produto 2 a 2. Já coloca para gravar esse desenvolvimento aqui, porque algumas questões de geometria espacial relacionam as raízes de uma equação do terceiro grau com as dimensões de um paralelepípedo. E aí, às vezes, ele pede diagonal, área total, e relaciona essas coisas, volume. Então, muitas vezes, você vai ter que fazer esse A mais B mais C ao quadrado aqui. E aí, como é que é o desenvolvimento dele? Quadrado do primeiro, quadrado do segundo, quadrado do terceiro, mais 2 vezes a soma do produto 2 a 2 igual a 1/9. E o que é interessante aqui? Isso aqui é o que eu quero achar, e isto aqui, ó, é o quê? É a soma das raízes 2 a 2. Quem nos ajuda a calcular o 2 a 2? Girard também. Ou seja, daqui sai que o A quadrado mais B quadrado mais C quadrado mais 2 vezes. Quem vai ser o 2 a 2? Está aqui o 2 a 2. Está associado a esse termo. Por isso que primeiro você coloca todo mundo no seu lugar ali. Jogo do sinal, menos com menos, mais com menos dá menos. Aqui vai dar menos. Coeficiente, aqui então é 3, vai dar menos 3 sobre, ó, mais com menos, faz primeiro jogo do sinal com coeficiente, mais com menos dá menos 3 sobre o coeficiente do termo de maior grau, igual a 1/9, e aí eu encontro aqui, ó, A quadrado mais B quadrado mais C quadrado, igual, bora fazer aqui no rascunho, 1/9 mais, simplificando aqui, ó, 2 vezes 3 dá 6, aqui vai dar 2, né? Vai dar mais meio, é isso? Vai mais meio para o outro lado, MMC 18, 18 por 9 dá 2, vezes 1 dá 1, mais 18 por 2 dá 9, vezes 1 dá 9, então vai dar 11 sobre 18. É isto? 11 sobre 18. Tá aqui.
está aqui a soma das raízes elevadas ao quadrado. Beleza? Show de bola? E aí tu fala assim, e aí agora eu vou voltar aqui para o meu primeiro passo e vou substituir o que eu já encontrei até agora. Então vai ficar 12 vezes isso daqui, menos 4 vezes 11 sobre 18, menos 3 vezes 1/3, mais 3 igual a 0. Então, vai ficar 12 vezes isto aqui, igual a... Aqui vai simplificar, né? Vai dar menos 1 mais 3 dá 2, é? É isso? E aí vai ficar menos 44 sobre 18 mais 2, né? Daqui? É. Simplificando por 2 aqui dá 22, por 2 aqui dá 9. Vai dar 9 vezes 2, 18. Menos 22 mais 18 dá quanto? Menos 4. E aí eu vou mandar esse menos 4 lá para o outro lado. Vai 4 sobre 9. Simplificando aqui por 4 dá 1. Aqui por 4 dá 3. Então, o A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo é 1 sobre 27. Vamos ganhar um espacinho aqui só para finalizar agora. Último passo, calcular o que a questão quer, que é a raiz quadrada de A cubo mais B cubo mais C cubo, que é 1 sobre 27. 1 sobre 27 mais 1. Ou seja, raiz quadrada de 28 sobre 27. Vamos quebrar aqui para fazer aparecer alguns quadrados. Por exemplo, 4 vezes 7 em cima e 9 vezes 3 embaixo, né? Então, sai o 4 sai da raiz ali em cima, como 2 raiz de 7, é isso? Sai, então, 2 e fica 2 raiz de 7 em cima, e embaixo fica 3 raiz de 3, é isso, é? Racionalizando, porque todas as respostas estão racionalizadas. Fica, então, o quê? Deixa eu ganhar um pouco mais de espaço aqui, ó, porque está muito apertado ali e não está legal. Esse aperto todo. Vou colocar mais embaixo aqui. Fazer isso aqui, ó. 2 raiz de 21 sobre 9. Resposta correta é a letra 2 raiz de 21 sobre 9. Resposta correta é a letra A de amor. Marca aí, letra A.
Considere x1, x2, x3 real. Raízes da equação 64x ao cubo menos 56x quadrado mais 14x menos 1 igual a zero. Sabendo que x1, x2 e x3 são termos consecutivos de uma progressão geométrica e estão em ordem decrescente, podemos afirmar que o valor da expressão seno de x1 mais x2π mais tangente de 4x1, x3π vale. Vamos fazer juntos. Considere x1, x2, x3 raízes da equação. Então, olha só, filhote. Primeira coisa, ele fala para você que que x1, x2 e x3 são as raízes da equação. Beleza. Depois ele fala que x1, x2 e x3 são termos consecutivos de uma progressão aritmética, geométrica, e estão em ordem decrescente. Então, ele falou isso porque depois ele coloca aqui, ó, x1, x2, x1, x3. Então, você precisa saber ali a posição deles, né? Então, ele quer que x1, x2 e x3, essa representação que ele deu, está em ordem decrescente. Percebe que você tem o polinômio todo, ó. Não tem nada faltando. Então, você pode fazer caça às raízes por conta própria e achar as raízes, ou achar pelo menos uma para fazer Brio-Ruffini. Porém, como ele deu uma informação adicional aqui, olha o que ele disse. Ele foi legal contigo. Ó. Ele falou, sabendo que x1, x2 e x3 são termos consecutivos de uma progressão geométrica. Então, você pode, a partir disso daqui, dessa informação, você pode usar isso para te ajudar a encontrar essas raízes. Provavelmente, para ele ter dado essa informação a mais, não deve ser tão simples de encontrar essas raízes, né? Ou você pode tentar fazer primeiro por caça às raízes, que era o quê? O teorema das raízes racionais, ó. Todos os coeficientes são inteiros, então, se esse polinômio tiver alguma raiz racional, vai ser uma das razões do divisor do termo dependente pelo divisor do coeficiente do termo de maior grau. E você pode fazer as suas verificações. Eu vou utilizar as informações que o enunciado me deu. Então, vamos lá. Primeiro passo é o seguinte. Eu vou colocar aqui novamente o polinômio. Ele já está completo, tá? Com essa informação que o enunciado me deu, eu vou pegar e vou aplicar as relações de Girard para poder ir atrás dessas raízes. Então, olha só, presta atenção. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que as raízes dessa equação aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer que as raízes dessa equação, já que ele disse que elas estão em progressão geométrica, eu vou representá-las da seguinte forma, olha. Eu vou dizer, como é que a gente pode representar de uma forma genérica uma progressão geométrica de 3 termos? Como é que a gente pode representar de uma forma genérica uma progressão geométrica de 3 termos? Você pode ou fazer assim, ó, vou chamar uma outra letra aqui, tá? Vou chamar de K. Você pode ou fazer assim, ó, a primeira é K, a segunda é K vezes a razão Q, e a terceira é K vezes Q ao quadrado. Você pode fazer tanto assim, uma representação genérica, como também você pode fazer assim, ó. E aí vai depender de como você gosta de trabalhar, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Você pode fazer assim, você pode começar com o do meio. Começa com o do meio. E aí quem vem depois desse cara? K vezes a razão.
Quem vem antes desse cara? K dividido pela razão. Apesar de, dessa forma, parecer uma fração, ela até que é interessante. Vou já mostrar para você por quê. Às vezes, essa representação é até interessante, tá? Dependendo da questão, eu uso essa ou essa aqui, ó. Das duas formas, filho, você vai conseguir resolver. Das duas formas, você vai conseguir resolver e ponto final. Mas eu vou usar essa aqui agora só para mostrar para você como é, porque em algumas situações isso aqui fica bonito. Porque olha só, quando eu vou aplicar Girard, presta atenção, já está completo meu polinômio, já posso aplicar Girard. Eu pulo o primeiro termo, a partir do segundo termo eu começo com menos, associando menos, e depois vou alternando. Pulo o primeiro termo, vou colocando na ordem 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3. Por que isso aqui fica bacana? Porque eu posso começar assim, ó. Ó, do Girard, eu posso fazer o 1 a 1, o 2 a 2, eu acho que não vai precisar do 2 a 2, acho que você vai precisar de... Aqui, ó, aqui só tem duas letras, né? Se só tem duas letras, então eu só preciso de duas equações para encontrar duas variáveis. Então eu vou fazer só 1 a 1 e 3 a 3. Olha por que o 3 a 3 fica bacana. Essa estrutura fica muito top no 3 a 3. Porque o que é o 3 a 3? É o produto das raízes. Ou seja, K sobre Q vezes K vezes K vezes Q. Olha só como essa representação fica maravilhosa no produto. Sim ou não? Fala a verdade. Por que essa representação fica maravilhosa no produto? Porque, ó, o Q vai simplificar, ó, ficando só uma variável já, direto. Então, no 3 a 3 eu já encontro uma raiz. No 3 a 3 eu já encontro uma raiz. No Girard, isso vale quanto? Ó, o 3 a 3 está bem aqui. Ou seja, menos com menos, jogo do sinal, lembra? Menos com menos dá mais, então vai ficar 1 sobre o coeficiente do termo de maior grau, que é 64. E fica bacana, por quê? Porque daqui já vai sair uma das raízes. Ó. Então, daqui já vai sair uma raiz, que é quem? 1/4. Raiz cúbica de 64 é 1/4. Nesse momento, mais uma vez, você tem mais duas possibilidades aqui de seguir. Opa, não sacou não. De novo, aqui você tem duas possibilidades de continuar essa questão. Uma, já que você tem uma raiz, você pode aplicar Briot-Ruffini e reduzir esse polinômio para o grau 2 e depois aplicar Bhaskara para achar as outras duas. Pode fazer. Mas como eu já estou aqui, já estou com essa representação, já estou com o Girard armado aqui, eu prefiro fazer logo o Girard de novo, já que eu já tenho uma raiz, já que eu já tenho uma letra, eu só preciso de mais uma relação para achar o quê. Só está faltando o quê agora, sim ou não? Então, eu vou usar Girard para achar o quê. Mas, você podia parar aqui, você podia usar o Girard só uma vez para achar o K, achado de uma raiz, faz Briot-Ruffini e reduz o grau. Assim como você poderia ter achado essa raiz fazendo caça às raízes. Então, tem várias possibilidades, filhotes. Você tem que, na hora, fazer aquela que você se sinta mais confiante para fazer. Por que você ficar confiante é interessante? Porque aí você consegue fazer mais rápido e com mais precisão. Tá? Então, na hora, você vai ter que ter também a serenidade de optar por um caminho que te deixe mais confortável. Beleza? Show de bola? Eu vou fazer aqui Girard. 1 a 1. O que é 1 a 1? É a soma das raízes. Eu já sei que o K é 1/4. Mas antes de eu substituir, eu vou colocar aqui, ó. Então vai ficar K sobre Q mais K mais KQ igual o 1 a 1 tá bem aqui, ó. Menos com menos, jogo do sinal primeiro, menos com menos dá mais, vai ficar 56 sobre coeficiente do termo de maior grau 64. Né? Bacana, né, filhote? Fala a verdade, filho. Claro que é bacana. E aí vai ficar como 1/4. Ó.
Deixa eu ganhar um espaço aqui. Peraí. Está muito apertado isso aí. Não está legal. Está muito apertado. Deixa eu colocar aqui bacana, ó. Bacana, né, filhote? E aqui 56 sobre 64. Bom, colocando esse 1/4 aqui, vai ficar como? 1 sobre 4Q, né? Mais 1/4 mais Q sobre 4, né? É isso? Igual a 56 sobre 64. Bom, bora simplificar. Eu vou simplificar todo mundo por 4 aqui, ó. Aqui vai ficar... Opa, pareceu que cortou o Q ali. Aqui vai ficar, esse 4 vai ficar 1, esse 4 vai ficar 1, esse 4 vai ficar 1, esse 4 vai ficar, esse 64 vai ficar 16, né? E aí aqui fica como? Tirar o MMs, vai dar Q, né? Q por Q dá 1, vezes 1 dá 1, mais Q por 1 dá Q, vezes 1 dá Q, mais Q por 1 dá Q, vezes Q quadrados. Toma. 56 sobre 16, né? Vamos simplificar aqui por 8, é isso? 16 por 8 dá 2. 56 por 8 dá 7, é? Multiplica cruzado, vai ficar como? 2Q quadrado mais 2Q mais 2 igual a 7Q. Mandando 7Q para o primeiro membro, vai dar 2Q quadrado menos 5Q mais 2 igual a 0. E aí, fazendo Bhaskara bem rapidinho, nós encontramos quais valores. Vamos aumentar a tela aqui, para ficar bem legal, aumentar o nosso quadro, né? Então, fazendo Bhaskara aqui bem legal, vai dar Q igual a 2 ou Q igual a meio. E aí o que acontece? Para cada Q desse daqui, só o que vai mudar é a sequência, a ordem da sequência, né? Eu vou escolher aquele em que eu obtenho uma ordem decrescente, que vai ser exatamente o x1, x2 e x3. Então, por exemplo, para k igual a 2, como vai ficar a ordem aqui? Para q igual a 2, perdão, como é que vai ficar a ordem? Ó, o k é 1/4, né? Então vai ficar 1 sobre 4q, ficaria 1/8, depois 1/4, e depois meio, né? Que é a razão 2. Com a razão meio, fica o quê? E outra, né? Como o k é positivo, o APG vai ser decrescente quando a razão estiver entre 0 e 1, né? Também poderia pensar assim. Vai ficar meio, 1/4, 1/8. Vai ficar na ordem inversa, né? Percebe que ficou bem no cantinho ali, né? Tá bem no cantinho ali, não gostei não. Vou subir aqui um pouquinho. Vamos subir aqui um pouquinho. E eu vou puxar isso aqui um pouco mais para o lado. Pronto, ó. Beleza? Então, a sequência que eu quero, eu não vou então ficar com essa aqui. A sequência que eu estou atrás é essa aqui, ó. É a sequência decrescente.
Sente. Logo, esse é o meu x1, meio é o meu x1, 1/4 é o meu x2 e 1/8 é o meu. Então, nós encontramos o x1, o x2 e o x3. Vamos para o nosso segundo e último passo, que é calcular o que a questão está pedindo, né? Então, vamos lá. Segundo passo, seno de x1 meio mais x2 1/4 π mais tangente de 4 vezes x1 meio vezes x3 1/8 vezes π. E é isso que a questão quer saber. Então, daqui já vai sair a nossa resposta, filhote. Vai ficar como? Seno. Opa. Vai ficar seno de meio mais 1/4. Eu vou somar aqui no rascunho, filhote. Vai dar 4 por 4. 4 por 2 dá 2, mais 4 por 4 dá 1, vezes 1 dá 1. Dá, então, 3/4. É isso, filhotito. Então, vai dar 3π sobre 4, mais aqui e ali. Vamos só simplificar-vos, né? Por 4 aqui dá 1, por 4 aqui dá 2. Então, vai dar tangente de π sobre 4. Ah, ele foi legal com a gente, né, filho? Fala a verdade. Tangente de π sobre 4. Pelo menos aqui ele foi legal com a gente. 3π sobre 4 é o quê, hein? Então, esse camarada aqui vai ser quem? Vai ser o seno de... Coloca no lugar do π 180 graus. Por 4 dá 45 vezes 3 dá 135. Seno de 135 mais a tangente de 45 graus. A tangente de 45 é linda demais. O seno de 135, só para ficar bonito, filhotes, quem já tem uma boa noção da circunferência trigonométrica já sabe que ele é o correspondente do 45 graus no segundo quadrante. Logo, já consegue perceber de cara que o seno de 135 é igual ao seno de 45, né? Mas eu vou colocar aqui, para quem ainda está pegando o ritmo, o que acontece? O 135 ele vai estar no segundo quadrante. Quem vai ser o correspondente a ele no primeiro quadrante? No segundo quadrante é π menos o ângulo, é 180 menos o ângulo do primeiro quadrante. Para dar 135, o ângulo do primeiro quadrante é 45. Logo, eles são correspondentes, né? O 135 é o correspondente do 45 no primeiro quadrante, e você percebe que eles têm o mesmo seno. Então, o seno de 135 e o seno de 45 é o mesmo, ou seja, raiz de 2 sobre 2 mais, e a tangente de 45 é bem tranquilo, vale 1. Logo, raiz de 2 mais 2 sobre 2 é a minha resposta. Então, coloca aí. Resposta correta é a letra E de escola. Marca aí. Resposta correta é a letra E de escola.
naval. Sejam A e B números reais não nulos, tais que a equação. Olha a equação que ele dá para a gente, filhote. X à quinta mais 4x à quarta menos x ao cubo mais 2 vezes AB, x quadrado, mais A menos B menos 3x mais AB mais 2 igual a zero. Admite duas e somente duas raízes nulas. Se Z é igual a A mais BI, se Z igual a A mais BI é um número complexo, então o argumento do conjugado do Z dividido por 1 mais Z é... Vamos lá, vem comigo. A questão diz o seguinte: sejam A e B números reais não nulos, tais que a equação admite. Percebe que ele deu muita ênfase no duas e somente duas. Então, provavelmente, essa informação vai ser importante. Ele deu muita ênfase aqui. Então, vamos lá. Ele disse que duas e somente duas raízes são nulas. O restante do enunciado, nós só vamos conseguir fazer depois de encontrar esse A e esse B. Beleza? Então, eu primeiro preciso achar o A e o B. O que você pode fazer, filhote? Você pode pensar um pouquinho assim, no sentido de, para ter duas, para eu garantir que tenha duas raízes nulas, eu vou levar o meu polinômio até o termo x quadrado. Que aí eu colocando o x quadrado em evidência, eu garanto que tem duas raízes nulas. Mas aí eu vou fazer o seguinte, para a gente treinar também, porque aqui no caso do zero, dá para pensar desse jeito. Se fosse algum outro número, você teria que fazer o quê? Briot-Ruffini, né? Então, para a gente treinar aqui, nesse primeiro passo, eu vou fazer Briot-Ruffini. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, já que zero é raiz, se eu faço Briot-Ruffini, e vai ficar bem bacana o Briot-Ruffini, né? Já que a raiz é zero, não vai ficar conta existências. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O meu polinômio já está até completo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O meu polinômio já está até bem completinho. Então, eu vou fazer Briot-Ruffini aqui. Então, vai ficar assim, ó. Briot-Ruffini, eu coloco a raiz aqui que eu tenho, ele diz que zero é raiz. Duas vezes e somente duas vezes, né? Então, eu vou colocar o zero aqui, está aqui a raiz que eu conheço, e nos demais lugares, eu vou colocar quem? Os coeficientes, né? Os coeficientes 2, ó, dos termos aqui na ordem, né? Você precisa deixar isso na ordem decrescente de grau e completo, já está completo. Então, vou só colocar, ó, menos 1, 2A mais B, A menos B menos 3 e AB mais 2. Ficou apertado aqui, hein? Tá bom. E aí, vou aplicar Briot-Ruffini. Como é que aplica Briot-Ruffini? Você desce primeiro, e a partir daqui você multiplica pela raiz e soma com quem está do lado. Então, 1 vezes 0, 0, mais 4, 4. Ó, vai ficar bem tranquilo, vai repetir todo mundo, né? 4 vezes 0, 0, vezes outro, menos 1. Menos 1 vezes 0, 0, vezes esse cara, vai dar esse cara mesmo. 2A mais B vezes 0 dá 0, vezes aquele cara daquele cara mesmo. E esse cara vezes 0 dá 0, vezes esse cara daquele cara mesmo. E a gente sabe que quando nós aplicamos Briot-Ruffini para
Nós sabemos que quando nós aplicamos Briot-Ruffini para uma das raízes, o que vai acontecer sempre? O último elemento que chega aqui do Briot-Ruffini precisa ser necessariamente 0. Ó. Beleza? Como 0 é raiz de novo, você pode fazer Briot-Ruffini de novo para o 0. E eu vou fazer. Desce o primeiro, 1 vezes 0, 0, mais 4 dá 4. 4 vezes 0, 0, menos 1 dá menos 1. Menos 1 vezes 0, 0, vezes o outro cara dá o próprio cara. 2A mais B vezes 0, 0, vezes esse cara dá o próprio cara. E no caso aqui, termina aqui, né? A menos B menos 3. Esse é o último elemento agora. Se ele está dizendo que 0 é outra raiz, então este camarada necessariamente precisa ser 0. Já dá para resolver e achar o A e o B. Mas como ele deu ênfase aqui no somente duas, eu vou logo chegar junto. Eu vou fazer Briot-Ruffini de novo para o 0, só que dessa vez eu não quero que o 0 seja raiz de novo. Então, por que vai fazer de novo, prof? Fica olhando, ó. Desce o primeiro. Desce o primeiro. 1 vezes 0, 0. Mais 4 dá 4. 4 vezes 0, 0. Menos 1, menos 1. Menos 1 vezes 0, 0. Vezes 2A mais B, 2A mais B. Como dessa vez o 0 não é raiz, esse terceiro 0 aqui, ó, ele não é raiz. Esse terceiro aqui não é raiz. Se ele não é raiz, então esse último camarada que sobrou aqui do Briot-Ruffini tem que ser o quê? Diferente de 0. Essa é a interpretação do duas e somente duas. Agora eu vou resolver aquele sisteminha ali, e aí se eu tiver mais de uma possibilidade, eu vou trazer aqui para baixo para verificar qual deles eu vou escolher. Se não precisar, ótimo, né? Pelo menos você viu aí como é que você pode fazer a condição para que não seja raiz. Para não ser raiz, basta que aquele último camarada não seja 0. Não sendo 0 aquele último camarada ali, acabou. Beleza? Show de bola? Bom, vamos resolver agora esse sisteminha. Tem um sisteminha aqui, sisteminha você resolve da forma que você quiser. Eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar o A aqui nessa equação, vai ficar B mais 3, e vou substituir esse A na equação de cima, ficando então B, vai distribuir esse B aqui, né? Vai ficar B quadrado mais 3B mais 2, é isso? Igual a 0. Então, fazendo o Bhaskarazinho rapidinho aí, vai dar raízes menos 2 e menos 1, né? E aí, o que acontece, filhotes? Para cada B desse, eu vou ter um A, né? Deixa eu organizar aqui para ficar bem bonito. Ó. Para cada B desse, eu vou ter um A. Para B igual a menos 2, eu vou ter um A o quê? Bora ver, né? B mais 3. Menos 2 mais 3, 1. Então, para B igual a menos 2, o A é 1. Para B igual a menos 1, o A vai ser quanto? Menos 1 mais 3, 2. Então, eu tenho duas possibilidades, olha. Essa ou essa. É aqui que eu vou observar, então, qual delas satisfaz essa condição aqui, ó. Que, além disso, além desses dois serem 0, esse último aqui tem que ser diferente de 0. Bora olhar aqui esse par aqui nessa relação.
2 vezes A, 2. Mais o B, 2 menos 2 dá 0. B igual a menos 2 e A igual a 1 estão fora, não convém. Por quê? Porque com A igual a 1 e B igual a menos 2, 2A mais B é 0. Se A mais B for 0, eu vou ter 3 raízes nulas. E eu não quero que isso aconteça. A questão só quer 2 e somente 2. Então, realmente, aquela informação foi importante do enunciado, né? Então, essas duas aqui estão descartadas. E a outra funciona, então, né? Ó, 2 vezes A, 4, mais B dá 3. É diferente de 0? É. Então, B igual a menos 1 e A igual a 2. Pronto, achamos A e o B. Achado A e o B, acabou a questão? Claro que não. Vamos ter que agora ir para a parte que mexe com números complexos. É isso, filhote? É isso. Então vamos lá, parte de polinômios, então. Já foi? Vamos agora fazer a segunda parte. Na segunda parte, a questão finaliza assim, ó. Se A mais BI é um número complexo, então o argumento D é... Então vamos lá. Primeiro, ou melhor, segundo passo agora, né? Vamos para o nosso segundo passo agora, que é achar essa expressão aqui, ó. Vamos achar. Conjugado de Z sobre 1 mais Z. Quem vai ser esse camarada aqui, filhote? Bom, o Z é A mais BI. Vamos colocar aqui embaixo? Logo, o Z vai ser 2 menos I, né? Sim ou não? O Z vai ser 2 menos I. Tá ali. Então, o conjugado dele vai ser... Basta você trocar o sinal da parte imaginária. Então, o conjugado dele vai ser 2 mais I. Aqui embaixo eu tenho 1 mais Z, ou seja, 1 mais 2 menos I, que vai dar o quê? 3 menos I. Sim ou não, filhote? Sim, né? O que acontece, filhote? Quando eu tenho o número imaginário no denominador, você faz algo semelhante a quando tem um radical, uma soma de raízes quadradas ou uma diferença envolvendo raízes quadradas no denominador. Grava o seguinte, ó. Toda vez que aparecer um número imaginário no denominador, a saída é: basta você multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Então, se o denominador é 3 menos i, o conjugado dele vai ser 3 mais i. Aí você multiplica em cima e embaixo pelo conjugado. Para quê? Para que o número imaginário do denominador evapore. Beleza? Lá em cima eu vou distribuir, ó, 2 vezes 3, 6, mais 2 vezes i, 2i, mais i vezes 3, 3i, mais i vezes i quadrado. E embaixo, produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Lá em cima vai ficar como? Bom, i quadrado, por definição, é menos 1, né? I quadrado, por definição, é menos 1. I quadrado, por definição, é menos 1. Lá em cima vai ficar, então, como 6 menos 1. 5 mais 2i mais 3i, 5i. E embaixo, 3 ao quadrado dá 9. Menos com menos dá mais. 9 mais 1 dá 10. E aí lá em cima você pode colocar o 5 em evidência. Logo eu vou poder simplificar então o 5 de todo mundo em cima com 5 embaixo. Aqui vai ficar 1 e 1. E aqui vai ficar 2. Então, esse meu complexo aí, ele vai ser... E aí você separa a parte real
da parte imaginária. Então, o nosso complexo deu o quê? Meio mais meio i. É isso? Ó, deu meio mais meio i. E aí ele quer o argumento. Só que ele foi legal contigo, porque ó, você nem precisa calcular o argumento. Aqui eu tenho arquitangente, arquicosseno, arquissecante, arquicosseno. O que eu vou fazer? Bom, vou primeiro para o cosseno, vai. O que a gente sabe? Quando aparece um... Cosseno não, desculpa, uma tangente. Vou para tangente, que é o mais comum da gente fazer. Quando aparece um complexo e eu quero descobrir o argumento dele, nós não vamos fazer a tangente, sim ou não? Tangente do argumento é parte imaginária dividido pela parte real. Tangente do argumento, parte imaginária dividido pela parte real. Parte imaginária, meio. Parte real, meio. Logo, daqui sai que a tangente do argumento desse complexo é 1. Então, já encontramos a resposta. Arco cuja tangente vale 1. É o nosso argumento. Coloca aí, θ igual. Claro que o ideal, né, seríamos primeiro analisar uma circunferência trigonométrica para saber se ele está dentro da condição de existência do arctangente, né? Lembra que o arctangente tem que estar, o ângulo tem que estar entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Mas aí, ó, vamos colocar esse na circunferência trigonométrica. Tangente 1 vai ser 45 ou correspondente aí no terceiro quadrante, mas ó, x e o y positivos. Então, é realmente o 45 graus, está dentro da condição do arctangente. Beleza? Então, eu posso representar. O argumento é o arctangente de 1. Resposta correta é a letra A de amor. Marca aí, letra A. Considere o polinômio P de Z. Z à quarta menos CZ ao cubo mais 14Z quadrado menos 6Z mais 13. E note que P de I é 0. Considere no plano complexo o quadrilátero cujos vértices são as raízes de P de Z. Podemos afirmar que a área desse quadrilátero é... Vamos fazer juntos. Considere o polinômio P de Z. Note que P de I é 0. Primeira informação que ele dá é essa aqui. Ó. Percebe também outra coisa. Todos os coeficientes desse polinômio são reais. Se todos os polinômios, ou melhor, se todos os coeficientes são reais, eu posso, então, aplicar o teorema das o quê? Raízes conjugadas. Eu posso aplicar o teorema das raízes conjugadas. O que diz o teorema das raízes conjugadas? Que se uma raiz é imaginária, o seu conjugado necessariamente também será a raiz do polinômio. Outra coisa também, em qualquer polinômio, eu sei que o grau dele corresponde à quantidade de raízes. Então, a primeira conclusão que eu posso tirar é primeiro passo... Olha a pergunta do cara aqui. Primeiro vamos para a pergunta para saber o que eu preciso. Considera no plano cartesiano o quadrilátero cujos vértices são as raízes. Ou seja, preciso achar as 4 raízes desse polinômio. Eu preciso achar as 4 raízes, filho. Então, vamos lá. Eu já tenho alguma raiz? Sim, né? Ele disse que o P de I é 0.
Então, I é raiz. Vamos descrever, então, aqui quais seriam as raízes desse polinômio. Então, o primeiro passo eu vou colocar aqui, ó. Quais vão ser as raízes desse polinômio P de Z? Bom, uma é o I, que a questão me deu. Mas já que eu posso aplicar o teorema das raízes conjugadas, então o conjugado dessa raiz também é raiz, filhote. O I, ele é um número imaginário. Então o conjugado do I também vai ser raiz do polinômio. Então, das 4 raízes, eu já tenho 2. Só está faltando 2. Aí você pode chamar de letras. Eu vou chamar de M e N. Pronto. Então, eu vou começar dizendo isso aqui, ó. As raízes são I menos I. Então, já tenho 2. Ele te deu 2 raízes de graça, filho. Você só precisa agora achar as outras 2 raízes. Se só faltam 2 raízes, eu tenho que achar esses 2 carinhas. Preciso só de 2 relações. Preciso de 2 equações envolvendo MN. Como é que eu posso achar relações entre as raízes de uma equação? Ora, relações de Girard. Então, segundo passo, eu vou aplicar as relações de Girard, filhote. Então, segundo passo, eu vou colocar aqui, ó, 4, 3, 2, 1, termo independente. O polinômio já está bem completo, bacana. Z à quarta menos 6z ao cubo mais 14z quadrado menos 6z mais 13, vou igualar a zero, porque eu quero achar as raízes, né? E eu vou aplicar as relações de Girard. Como é que a gente faz? Primeiro, você deixa um polinômio completinho, já está completo, ordem decrescente de grau já está. E aí o procedimento é, você pula o primeiro e associa o sinal de menos. A partir daqui você vai alternando, né? Menos, mais, menos, mais. Pulo o primeiro termo, 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3 e 4 a 4. Como só está faltando eu achar o M e o N, eu só preciso de 2 relações. Aí você escolhe a que você quiser. Eu costumo escolher as mais fáceis, que são 1 a 1 e 4 a 4. Se eu só preciso de 2 relações, eu vou pegar 1 a 1 e 4 a 4, que são os mais simples de fazer. Por quê? Ora, porque o 1 a 1 é a própria soma das raízes. Então, vai ser I mais menos I mais M mais N. Vai ser a própria soma das raízes. Vai ser a própria soma. E aí, na hora que eu somar, vamos aplicar Girard? Quando não aparece, fica subentendido que o coeficiente do termo de maior grau é 1. Então, vai ficar aqui, ó. 1 a 1 está bem aqui. Jogo do sinal primeiro. Primeiro você faz jogo do sinal. Menos com menos dá mais. Então, vai ficar 6 dividido pelo coeficiente do termo de maior grau, que é 1. Aí fica lindo, né? Porque I menos I cancela, né? São simétricos, sim ou não? Opa, já achei uma relação, ó. M mais N é 6. Meu objetivo é fazer um sistema. Então, pronto, já achei uma relação. E aí você pode escolher ou 2 a 2 ou 3 a 3. Eu gosto de escolher o 4 a 4, filhotes. Por quê? Porque é só o produto, né? Mas você pode escolher qualquer um dos outros, porque você conhece. Você conhece o 2 a 2, conhece o 3 a 3. Fica o teu critério. Eu vou fazer o 4 a 4, que é o produto. O último é sempre o produto. O último termo do Girard está associado a produto, filho, das raízes. Então vai ser I, que multiplica menos I, que multiplica M, que multiplica N, que é igual a... Ó, jogo do sinal, mais com mais dá mais. Então, vai ficar 13. Deixa eu ganhar
um espacinho aqui, é só um pouquinho de espaço, tá bom? Não precisa nem aumentar a tela aqui, eu acho. Não precisa. Só um pouquinho, tá bom. Só para a gente ganhar o espaço. Ficou apertado aqui, já vai terminar a questão. Não, se bem que temos que desenhar o gráfico ainda, né? Vamos ver. Ó, vou fazer o 4x4, produto das raízes, mais com mais dá mais, aqui, ó. Então, vai ficar 13 sobre coeficiente do termo de maior grau, 1. I vezes I quadrado vai ficar menos I quadrado vezes M vezes N igual a 13. Só que I quadrado é menos 1, com esse menos aqui dá mais, né? Então vai ficar só MN igual a 13. Pronto, tem um sistema. Eu vou fazer substituição. Você faz do jeito que você achar melhor. Eu vou fazer substituição. Eu vou isolar o N aqui, por exemplo. Vai ficar 6 menos M. E vou substituir esse N aqui, ficando 6M menos M quadrado igual a 13. Vou mandar todo mundo lá para o segundo membro, vai ficar bem bonitinho. M quadrado menos 6M mais 13 igual a 0. Fazendo um bhaskarazinho bem maroto aí, nós chegamos em quais raízes? Não tem ser humano que fez, não, gente. Faz aí rápido, Cheio. Quais raízes saem daí? Acabou todas as minhas águas, eu bebo água pra caramba. Tudo vazio. Cheio. O delta dá menos 16, gente. Ah, Então, verdade. eu achei 3 mais 2i e 3 menos 2i. Show de bola. Vamos lá. Então, fazendo um Bhaskara bem maroto aí, as raízes vão ser o quê? 3 mais 2i, é isso? E 3 menos 2i, né? Aí você deve estar pensando, poxa, delta negativo. Parei, né? Vou parar. Claro que não, filho. As raízes podem ser imaginárias, qual o problema? O problema é ter inventado isso, gente. Três menos 2i. Quando você tem soma e produto, como no caso aqui, ó, eu tenho a soma e o produto de duas letras. Quando você encontra as duas raízes ali de uma, você está encontrando, na verdade, as duas possibilidades. Por quê? Porque se o M, ó, para M igual a 3, o N vai ser quanto? Ou melhor, para M igual a 3 mais 2i, o N vai ser quanto? Vai ser 3 menos 2i. E para M igual a 3 menos 2i, o N vai ser quanto? 3 mais 2i. Beleza? Então, você pode pegar qualquer um dos pares, são equivalentes, tá? Pode pegar qualquer um dos pares, que eles são equivalentes. Então, pega qualquer um deles aí. Vou pegar esse daqui. O M, então, é 3 mais 2i e o N é 3 menos 2i. Pronto, achei as duas raízes que estavam faltando. Eu já tinha duas, achei mais duas, agora eu tenho as 4. Agora sim, nós vamos finalizar o nosso problema, né? Porque a questão que é, na verdade, a área formada pelas raízes, tá? Ele quer a área formada pelas raízes desse polinômio no plano complexo, ou seja, no plano de Argand-Gauss. Então, vamos para o plano de Argand-Gauss e vamos colocar essas raízes
no plano de Argand-Gauss. Vamos ver se vai dar para ficar aqui tudo bonitinho, né? Como é que vai ficar aqui? É I menos I, 3. Ah, tá. Vamos fazer assim, então. Vai ficar tudo para esse lado aqui. Vamos fazer assim para ter bastante espaço. Não, calma. Vai ficar... Tá, vamos fazer assim, ó. Aqui no meio. Pronto, acho que vai ficar bacana assim. Então, vamos desenhar o plano de Argand-Gauss. Ó, I e menos I. Onde estão essas raízes? Vamos marcar essas raízes I e menos I. Números imaginários puros estão em cima do eixo Y, sim ou não? Então, o menos I está bem aqui, ó, no menos 1, 0. O I... bora fazer assim para ficar simétrico, bem bonitão. Ó. O outro é mais ou menos 2i, né? Tá, vou colocar bem aqui assim. Ó. Um vai estar aqui. O I vai ser o 1 aqui em cima e menos 1 aqui embaixo. Os outros dois vão estar no X, vai estar no 3. No X é 3. E no Y, um é 2 e no outro é menos 2, né? Então, vamos colocar aqui assim, ó. No Y vai ser o 2 e menos 2. Vamos marcar, então, aqui, ó. 2. Opa, esqueci de ligar aqui. 2 e menos 2. Estão aqui as outras duas raízes, olha. Bem, aqui está no 3. Pronto. Estão aqui as 4 raízes do nosso polinômio representadas no plano de Argand-Gauss. E aí diz que forma um quadrilátero. Esses pontos formam um quadrilátero. Vamos formar esse tal do quadrilátero. Então, esses pontos formarão um quadrilátero. Bem bonito, né? Fala a verdade. Bem bonito. E a pergunta do camarada é: a área desse quadrilátero é? Percebe que esse quadrilátero é um trapézio, né? É um trapézio. Base maior, 4. Base menor, 2. E altura, 3. Então, para finalizar, a área que ele pediu, que é a área de um trapézio, vai ser igual a metade da base maior, 4, mais a base menor, 2, vezes a altura, 3. 4 mais 2, 6. Por 2, 3. Vezes 3, 9. Resposta correta é a letra D de dado. Marca aí. Resposta correta é a letra D de dado.